Fala, galera do Liberal.com, estamos aqui abrindo mais uma Amazônia Produtiva Live Summit. Estamos aqui com a Patrícia Daros, a Patrícia que é gerente de conhecimento de empreendedorismo de impacto de fundo da Vale, assistente social com mestrado em movimentos sociais e processos de trabalho pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Patrícia Daros também possui MBA em gerenciamento de projetos pela FVG do Rio de Janeiro e desde 2003 vem trabalhando com temáticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável de cidades e territórios. Já atuou em mais de 35 municípios em todo o Brasil, conservação de uso sustentável de floresta e como negócios de impacto socioambiental. Foi gerente de trabalho social do Programa de Aceleração do Crescimento, implantado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro nas comunidades da Rocinha, Complexo do Alemão, Complexo de Manguinhos, desenvolvendo e implantando metodologias de planejamento estratégico em foco em desenvolvimento sustentável, gestão de impactos socioambientais. Está na Vale desde 2011, onde já liderou equipes nas áreas de licença social para operar a recuperação de áreas degradadas, áreas protegidas e biodiversidade, com um olhar no investimento social e privado. Desde 2014, é diretora da Reserva Natural da Vale e diretora de operações do Fundo Vale. Atualmente está à frente da Gerência de Conhecimento e Empreendedorismo de Impacto, tendo sob sua responsabilidade o Instituto Tecnológico Vale e o Fundo Vale. Patrícia, o tema de hoje é negócios de impacto, modelos de produção alternativa para manter a floresta de pé. Pontos que iremos abordar é o Fundo Vale, negócios de impacto de indústria, empresas de sustentabilidade e negócios da Amazônia. O primeiro ponto é negócios de impacto. Como é que a gente pode observar esse tema? Como é que a gente pode desenvolver esse tema? Fábio, o Fundo Vale, para falar de negócio de impacto, vou falar um pouco do Fundo Vale, né? O Fundo Vale, ele está há 10 anos na Amazônia e a gente tem um legado muito grande nesse bioma. E nesses últimos 10 anos, a gente sempre investiu em prototipar modelos produtivos alternativos que mantivessem a floresta em pé. São modelos diferenciados em que a gente buscava, na verdade, uma economia mais justa, mais igualitária, mais inclusiva. Como a gente sempre financiou organizações não governamentais, e o fundo, nesses últimos 10 anos, aportou 135 milhões em 70 iniciativas, com mais de 33 parceiros, chegou um momento em que a gente parou para dizer por que esses modelos que a gente vem investindo nos últimos anos não viram negócios, né? E o fundo sempre teve uma característica muito interessante de ser muito inovador na perspectiva do que a gente poderia pensar e investir para manter essa grande floresta de pé. E enquanto ninguém nem nunca pensava na história dos desafios que hoje são tão comuns aí para a questão das startups, o Fundo Vale já lançava um desafio de, junto com seus parceiros, pensar uma pecuária mais sustentável, por volta de 2013, quando surgiu uma iniciativa vinda de uma organização não governamental chamada ICV, e essa iniciativa virou um programa chamado Novo Campo, e desse programa saiu um spin-off chamado PEXA, que é uma empresa de pecuária, uma pecuária sustentável, que traz aí não só um retorno financeiro, mas também impactos sociais e ambientais super positivos. E isso fez com que uma luzinha assim acendesse e a gente pensasse, por que só tem uma PEXA? Por que não tem outros negócios que tenham exatamente essa perspectiva de já nascerem com a intenção de sanar uma dor, né? Então, os negócios de impacto, eles vêm nesse conceito. São negócios que geram retorno financeiro, ao mesmo tempo em que eles precisam nascer para dar conta de uma dor que seja ambiental, uma dor que seja social, eles têm que nascer para resolver isso. E a PEXA nasceu assim. Em 7 anos, a PEXA vai ao mercado, capta recursos de um fundo inglês, aplica a sua metodologia em 10 fazendas e agora,
com resultados bastante significativos, está indo ao mercado de novo captar mais alguns milhões aí para ampliar a tua atuação. Isso fez com que a gente pensasse, olha, a gente podia, então, olhar, na verdade, esses potenciais modelos produtivos que têm essa capacidade de escalar para negócios, né? E foi isso, então, que o Fundo Vale fez, de 2018 para cá. A gente vem mapeando exatamente onde é que estão esses bons negócios, e a gente veio investindo em algumas iniciativas, vou citar uma delas aqui, por exemplo, que é o Desafio Conexus, lançado em 2018. O fundo foi um dos financiadores desse desafio. Esse desafio mapeou 1.080 negócios da cadeia da sociobiodiversidade no Brasil todo. Negócios esses super importantes, né, quando a gente olha a natureza, né, desses negócios, de onde eles vêm, os impactos que eles têm, seja do ponto de vista da geração de renda junto a famílias rurais, ao mesmo tempo, seja do ponto de vista dos impactos ambientais, né, quando a gente olha negócios que são mais sustentáveis do ponto de vista da sua produção. Então, desses 1.080 negócios, né, foram selecionados alguns 300 para que a gente pudesse mergulhar e entender o potencial de escala desses negócios. 60 passaram por um processo de aceleração e, além disso, no final dessa iniciativa, a gente criou o Negócios pela Terra, que não só olha, né, a questão de como é que você fortalece esses negócios, mas também como é que você aproxima esses bons negócios do mercado. Então, essa foi uma iniciativa que a gente aprendeu muito, foi super importante. E depois disso, a gente começou a dizer por que só tem, né, negócios de impacto quando a gente olha aqui o Sudeste, muito de saúde, educação, habitação, né? Vamos trazer um pouco esse conceito, né, para a Amazônia. E a gente começou, então, a financiar iniciativas como Parceiros pela Amazônia, o PPA, que é um conjunto de organizações que vem já na sua segunda rodada investindo em mais de 15 negócios de impacto, aportando mais de 5 milhões. Esses negócios passam por um processo de aceleração e, ao final, recebem aí um investimento direto. O Fundo Vale já investiu em algum desses negócios, a Manioca é um desses negócios, a Coex, que é uma cooperativa extrativista liderada por uma mulher, foi investida pelo Fundo Vale, e a gente conseguiu, ao mesmo tempo em que a gente financia do ponto de vista do fomento, da aceleração desse bom negócio, a gente conseguiu fazer com que a nossa mantenedora, a Vale, ela pudesse fazer uma promessa de compra, né, de 3 anos dessa cooperativa, e a gente conseguiu fazer com que essa cadeia se fechasse, né? O fundo fazendo um investimento para acelerar esse bom negócio e a Vale comprando o produto dessa cooperativa liderada por uma mulher, que isso também é um ponto super importante, né? Então, negócios de impacto são negócios que, sim, têm como objetivo ter um retorno financeiro, mas que sejam negócios inclusivos, que sejam negócios mais justos, mais sustentáveis e que, de fato, façam com que a gente consiga mensurar qual é o impacto social e ambiental que esse negócio traz, né? Principalmente aí para biomas ameaçados, como no caso aqui a Amazônia. Então, isso para a gente é uma forma, né, de se pensar uma economia mais justa e igualitária. Então, esse é o nosso conceito de negócios de impacto. E como é que aqui no estado isso está sendo feito? Tem um quantitativo de pessoas atingidas direta ou indiretamente por esses projetos? A gente vem olhando, né, como eu disse, além do desafio Conexus que mapeou, no estado do Pará foram 112 negócios que a gente mapeou, a gente vem investindo também em outras iniciativas, como Climate Ventures, que é também um olhar sobre negócios de baixo carbono, o próprio PPA, e a gente está mapeando também, Fábio, iniciativas com esse olhar, né, com esse potencial de negócios de impacto para a cadeia de base florestal. A gente está investindo em 2 grandes startups florestais. Uma dessas startups é a Belterra, e a Belterra tem uma área no estado do Pará em que a gente está testando como que a gente consegue dar escala para negócios de impacto, olhando sistemas agroflorestais, fomentando aí
o plantio de uma série de espécies que são nativas e que estão ameaçadas, ao mesmo tempo em que a gente também tenta se aproximar um pouco de cadeias muito importantes, como a cadeia do cacau e a cadeia do açaí. Então, a gente está num momento em que a gente está mapeando quais são esses negócios de impacto que podem vir a ser investidos pelo Fundo Vale no curto, médio e longo prazo. A gente está falando de investimentos aí na casa de 10 anos, né? Para que a gente tenha, de fato, um retorno interessante. Então, o nosso olhar hoje é um olhar que está muito próximo, digamos assim, inclusive da própria política governamental do Estado do Pará, né, que é o Programa Amazônia Agora, em que olha, na verdade, o fortalecimento de cadeias super importantes para a região, como a cadeia do cacau e a cadeia do açaí. Lembrando que a gente vem olhando não só na perspectiva, né, de investir financeiramente nesses negócios, mas na perspectiva também de fortalecer arranjos, né, que sejam interessantes para que essas cadeias se fortaleçam cada vez mais. Então, a gente está olhando, na verdade, junto aí com o ITV, a possibilidade de pensar pesquisas que, de fato, ajudem a cadeia do cacau e do açaí, né, a buscar melhores saídas aí. Então, a gente tem uma série de questões relacionadas, às vezes, a algumas doenças específicas no próprio cacau, né? E que a gente vai tentar mergulhar para melhorar aí um pouco essa produtividade. Então, o fundo, ele trabalha não só numa perspectiva de investimento, mas numa perspectiva também de fomento, né, a esse ecossistema dos negócios de impacto. Então, a gente sempre diz que a gente trabalha numa perspectiva de blended finance, em que parte do investimento ele não tem retorno, mas ele visa o fortalecimento desses negócios e, ao mesmo tempo, parte do investimento é um investimento para que esses negócios acessem um financiamento aí mais justo, inclusive, né? E numa perspectiva de que a gente olha com muito cuidado para esses negócios, né? No sentido de cuidar mesmo, não é só aportar o recurso, mas como é que a gente acompanha, né? E fortalece do ponto de vista institucional esses negócios, né? Ao mesmo tempo em que a gente monitora aí o retorno de impacto de cada um desses negócios. Então, eu acho que o que a gente vem fazendo está muito em linha com as políticas públicas hoje aí do Estado do Pará e bastante aderente. E a gente está começando a olhar, então, para essas cadeias e pensar arranjos, seja voltado para a questão do cacau, seja voltado para a questão do açaí, mas, ao mesmo tempo, já financiando startups florestais que já estão começando o seu negócio aí no estado. Então, acho que é uma perspectiva super interessante quando a gente olha o potencial que se tem no estado, não só no bioma amazônico, mas principalmente no estado do Pará, até por conta desse apetite que o governo tem nessa temática também. Então, a gente aí está bem aderente e bem esperançoso de que a gente vai poder fazer uma boa parceria aí, olhando esses negócios. Patrícia, você citou aí a questão do açaí e também a questão do cacau, né, que são frutas típicas daqui, e tem toda essa situação do clima. Mas, além dessa biodiversidade, dessa situação, desse tipo de assunto, tem outras vertentes do que vocês possam financiar, ir atrás de recursos para outros tipos de negócios? Quais seriam? A gente vem investindo em outras iniciativas que são super importantes. Por exemplo, dos investimentos que a gente fez agora em 2020 foi o Plano Socioambiental de Atendimento Emergencial. Esse plano ele é um fundo que foi colocado de pé pelo Instituto Conexus e ele está, na verdade, atendendo a mais de 60 negócios de todo o Brasil, mas parte desses negócios também estão aí no estado do Pará, porque a gente passou por todo aquele investimento, né, no processo de aceleramento daquelas cooperativas e associações, e agora você sabe, Fábio, a Covid ela teve um impacto significativo, né, em alguns negócios, e a gente acabou, junto com o Instituto Conexus, lançando esse plano, né, de atendimento aí socioambiental, em que ele visa o atendimento a mais de 500 mil produtores rurais, que podem acessar recursos, então, para manter o teu negócio funcionando, principalmente nesse momento complicado aí, que foi a Covid.
Então, assim, o fundo, ele está olhando, na verdade, também outras iniciativas desse tipo. Então, a gente acaba pensando a cadeia inteira, olhando esses negócios, tentando entender que tipo de apoio, que tipo de ajuda, né, esses negócios podem ter. Nós estamos falando de negócios que estão em diversos momentos, digamos assim, né, da sua jornada aí de um bom negócio, e às vezes a gente precisa aportar recursos no início desse negócio, às vezes a gente já tem que aportar recursos no negócio que está mais maduro. Então, a gente vem também sendo cotistas de outros fundos de investimento, né? Como, por exemplo, esse plano de atendimento emergencial lançado pelo Instituto Conexus. A gente também está aportando recursos no próprio fundo que o Instituto Conexus está lançando aí de longo prazo para financiar outras cadeias, né? Então, quando a gente olha, a gente está falando de toda a cadeia da sociobiodiversidade, a gente está falando de mel, a gente está falando de uma série de outras cadeias, não só cacau, açaí, né? A própria questão da silvopastoril, então a gente também está hoje financiando a Caporã, que é uma outra startup florestal, que a gente está testando esse modelo de como é que a gente compõe sistemas agroflorestais com pecuária, numa lógica de produção mais interessante. Então, a gente está financiando também outros fundos, né, como o próprio fundo do PPA, que vai ser lançado agora. Então, além da gente fomentar a aceleração desses negócios, nós vamos criar um fundo de investimento para que esses negócios acessem esse fundo. Então, o que a gente quer hoje, enquanto Fundo Vale, é justamente fomentar, né, e investir, né, através não só de fundos que a gente está criando, mas também de outros fundos, esses negócios como um todo, né? O que é importante? É lembrar que não é qualquer negócio, né? É um negócio que seja sustentável, um negócio que traga um impacto social e ambiental positivo, e são negócios que garantam com que, ao final, a floresta continue de pé, porque ela tem um valor super importante. Então, o que a gente quer hoje é justamente fortalecer aí a tão falada bioeconomia, né? A gente entende que a floresta ela tem um potencial de gerar riqueza absurdo, né? E é justamente através dessa bioeconomia que a gente acredita que a gente pode fomentar esses bons negócios. Então, é um pouco nessa perspectiva que a gente vem financiando essas iniciativas. Esse tipo de iniciativa, ela não tá, ela tá aberta para todo mundo. Como é que essas pessoas que têm um projeto, como é que elas conseguem chegar até vocês, ou vocês vão até elas? Tem algum caminho aí? Fábio, parte desses negócios a gente está mapeando, porque é de interesse da gente financiar, mas boa parte dessas iniciativas são públicas, são abertas, então basta as pessoas procurarem, por exemplo, o PPA, que são parceiros pela Amazônia, né? Então lá você tem uma página, né? Você vai acessar, você tem todas as informações e etc. Ou o Instituto Conexus também, né? Que é público, tem Instagram, tem uma série aí tem sua página aí, e nessas iniciativas, quando você entra, você consegue entender quais são as oportunidades que se tem colocadas ali, né? Então, além da gente mapear, a gente também convida as pessoas para que acessem, né, essas iniciativas e conheçam um pouco mais e vejam a oportunidade que se tem de acessar potenciais financiamentos que são colocados ali. É óbvio que tem os critérios de análise, né, para a seleção desses negócios que serão investidos, mas uma forma também deles chegarem a essas iniciativas é buscarem aí no site as informações. Então, a gente tem uma dupla frente aí. Ou a gente é procurado, né, no âmbito dessas iniciativas, ou a gente acaba monitorando aí, buscando esses negócios. Em 2020, foi um exercício que a gente fez muito grande, no sentido de fomentar aí negócios de base florestal. A gente acabou lançando um desafio agroflorestal. Esse desafio mapeou 139 soluções interessantes. Das 139, a gente conseguiu separar 32, né? Das 32, 15 passaram por um processo de avaliação e 6 foram aceleradas aí
durante algum tempo. Inclusive, 2 dessas iniciativas compõem hoje a nossa carteira de investimento para 2021. Né? Então, são oportunidades que são lançadas, né? E que a gente acaba tentando mapear esses bons negócios. Né? Então, essa é uma das formas. Assim, a gente não só lança o desafio, como a gente também recebe aí as demandas que vêm desses negócios que estão aí no Brasil como um todo e que, de uma certa forma, chegam até a gente a partir dessas iniciativas que eu citei aqui. Patrícia, para finalizar aqui, como é que a gente consegue ter um número real assim de investimento e de recursos que voltaram para essas atividades que vocês desenvolveram, em termos de recursos que vocês aplicaram? Você explicou que alguns desses recursos, né, você só aplica, mas em termos de recursos que volta, né, para essa turma que conseguiu ter o seu projeto aprovado, como é que fica o legado disso? Eu vou citar, assim, uma pergunta muito ampla, né? Demoraria mais algumas horas aqui para responder, mas vou citar um caso aqui que talvez traga números significativos, né? Um dos negócios que a gente vem apoiando desde 2012, por exemplo, é o Café Apuí, um café colhido, né? Debaixo da floresta, né? E o Café Apuí, por exemplo, a gente vem investindo há algum tempo. Esse ano, o Café Apuí passou aí por um momento muito complicado em função da Covid. A gente aportou um recurso no Café Apuí e ele vai hoje a mercado e consegue um financiamento de mais de 2 milhões de reais. O Café Apuí, por exemplo, ele teve um aumento significativo do ponto de vista da renda, né, desses agricultores associados a esse negócio de 300%. Eu acho que é bastante significativo, né, Fábio? Então, assim, é óbvio que os negócios que a gente vem investindo, eles são negócios que a gente precisa ser, e eu acho que essa também é uma das características do Fundo Vale, um capital paciente, né? Aquele capital que é investido no primeiro momento ali e espera e acompanha o negócio acontecer para depois ter um retorno. Então, assim, a gente não tem hoje, né, nenhum um retorno significativo. A gente vai ter, a gente está com esperança, né, daqui a alguns anos de obter, mas o nosso papel hoje aqui é muito mais de fomentar esse ecossistema dos negócios de impacto, principalmente olhando questões ambientais. E eu acho que o café é um bom exemplo disso, o Café Apuí. Um café que já está começando a exportar para fora, né, que teve um aumento significativo de renda para os seus associados de mais de 300%, e que o recurso, por exemplo, do Fundo Vale conseguiu atrair outros recursos. Então, acho que a nossa lógica é uma lógica muito de como é que a gente consegue, Fábio, dar escala. Como que o nosso recurso, uma vez aportado, ele consegue atrair outros recursos, e isso faz com que esse negócio ganhe escala. Né? Agora, essa é uma temática muito nova, Fábio, uma temática que está começando agora. Né? A gente vê retornos significativos do ponto de vista de alguns negócios de impacto que receberam recursos já há mais tempo. Quando eu digo isso, eu digo, se a gente olha para um Vivenda, que é um negócio de habitação, por exemplo, no estado de São Paulo, ele teve no ano passado, né, um retorno de 25%. Né? Então, é uma taxa boa de retorno de negócio. E a gente está querendo, na verdade, agora, a gente aproximou, na verdade, desse mundo de negócios de impacto, desse mundo, na verdade, né, da cadeia da sociobiodiversidade de base florestal. Então, a gente está começando a fomentar essa visão desse tipo de negócio nessas cadeias e a gente agora, então, começa a fazer o investimento para que a gente tenha um retorno lá na frente. Mas eu acho que esse case do Apuí é um case bastante significativo do ponto de vista de oportunidade de captação de outros investimentos, ao mesmo tempo em que você tem indicadores sociais, ambientais bem interessantes, né? Seja do ponto de vista de se manter a floresta em pé, seja do ponto de vista de você ter um aumento de renda significativo na casa de 300%. Então, isso para a gente é um bom negócio e a gente acha que tem que continuar investindo em negócios que têm essa natureza. É isso aí, Patrícia. Falando aqui com a galera do Liberal.com,
A gente conversou aqui com a Patrícia Darius, ela é gerente de conhecimento e empreendedorismo do impacto do Fundo da Vale, né? E a gente vai ter um papo super interessante, uma temática que tem tudo a dar certo, tem tudo a melhorar, principalmente aqui, a gente falando de Amazônia, né? E sucesso, Patrícia, a tua empreitada, a tua carreira, e que mais pessoas sejam atingidas por esse processo bem bacana elaborado por vocês. Obrigada, Fábio. Estou à disposição. E, por favor, procurem as iniciativas que eu citei, que eu acho que é uma grande oportunidade aí de bons negócios que a gente nem sequer sabe que ainda existem, possam acessar esses recursos e, junto com a gente, somar aí para que a gente tenha uma bioeconomia que, de fato, mantenha essa grande floresta, que é a floresta amazônica de pé. Agradeço aqui o convite e a oportunidade de estar hoje conversando com vocês. Muito obrigada.